Bom, vamos dar continuidade aos trabalhos nessa mesa que tem um tema palpitante, porque ele reúne a perspectiva da experiência e lança a questão das expectativas. A mesa tem a seguinte ordem, e a gente, para não perder tempo, já vou passar imediatamente a palavra ao Benedito Alves da Silva, o Ditão, para que faça a sua fala na manhã de hoje. Bom dia. Meu nome é Benedito, Ditão, de Vaporunduva, sou quilombola da comunidade Quilombo de Vaporunduva. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, dizer que é uma grande honra a gente estar aqui, para poder falar um pouco da nossa comunidade, do nosso trabalho, e do nosso dia a dia, Antes de eu começar assim a fala mais assim no tema, eu queria fazer um pequeno histórico da comunidade, para não sei se todos conhecem assim uma comunidade quilombola, como é Ivapurunduva, Ivapurunduva, está no sul de São Paulo, dentro da Mata Atlântica, ao longo do Rio Ribeira de Iguape, no município de Eldorado. Então, é uma região muito montanhosa, e a comunidade ela foi trazido, os negros, de Moçambique, para a extração do ouro, por volta de 1630, então bem antigo mesmo, E a comunidade, por volta de 1670, segundo o relatório técnico-científico, ela está lá como quilombo desde 1670, quando a sua ama, como era chamado, a sua dona, porque ela era uma mulher, morreu. E aí os escravos ficaram sem dono por muito tempo, resistindo à escravidão, sem alforria, e era muito difícil, naquele primeiro momento, o negro, sem dono, viver, porque ele tinha que comer e beber, e tinha que comprar, e para ele ir ao comércio ele tinha que ter alforria. Se não tem alforria, imagine a situação para essas pessoas continuar vivendo. Então, a resistência ali estava muito forte para poder eles continuar vivos. Isso foi muito forte no primeiro momento. A gente tem assim relato de alguns ataques, a partir de 1720, quando começou a expansão do ouro em Minas, que o senhor de engenho daquela região foi para Minas Gerais, porque lá o ouro era fácil, e no Vale do Ribeira, como era ouro bateado de rio, então era um ouro em pó, ouro tipo areia, era mais difícil e também mais barato. Por essa razão, então, o senhor de engenho da região foi embora para Minas e ficou naquela região mais de 60 comunidades de quilombo, no Vale do Ribeira. Ivapurunduva é uma delas. A resistência, naquele primeiro momento, ela foi muito forte, por conta de não ser mais escravo, uma decisão que tomaram de não ser mais escravos. Na minha existência, falando dos dias de hoje, a resistência nossa naquela região, primeiro momento, levar na comunidade o desenvolvimento. Nós estávamos numa região onde a única forma de chegar no comércio era através de canoa, pelo rio. A partir de 68 para cá, então, aí chegou as estradas, então chegou o desenvolvimento. E aí as comunidades começou a entender também que estavam ao lado assim de algumas unidades de conservação. Parque Estadual Intervales, que fica no município, a sede fica no município de Ribeirão, perto de Capão Bonito. Parque Estadual Petar, que fica na região de Poranga. Parque Caverna do Diabo, que é vizinho lá de Ivapurunduva, está a 10 mil metros longe de nós. E mais para o lado do rio abaixo, Parques Carlos Botelho, com sede em São Miguel Arcanjo. Então, nós estamos no meio dessas unidades de conservação, e para isso a gente tinha que cumprir algumas regras, como se diz respeito à questão da legislação ambiental. Dentro disso, era um desafio, como viver naquela região onde existem regras para ser cumprido. Então, era muito complicado para nós até entender, até porque, no primeiro momento, a questão do analfabetismo era muito grande, muitas pessoas que não sabiam ler nem escrever. Então, a primeira coisa era levar para mais próximo de nós as escolas. Então, isso a gente, depois de muita luta, conseguiu. O segundo momento era os projetos que pudessem se encaixar dentro da legislação ambiental, sem a gente infringir o meio ambiente, porque é difícil, multa, gera problema social, causa conflito, causa expulsão do homem do campo, para a cidade, e às vezes, muitas vezes, essas pessoas saem sem nenhuma capacidade, vamos dizer assim, para viver dentro da cidade, porque não é a praia dele, como diz a molecada,
sabe plantar, colher, né, viver no sítio, mas morar na cidade e trabalhar na cidade, ele não está preparado e acaba indo para o entorno da cidade, onde ele pode também ser um problema social para quem está na cidade. Então, isso era um desafio para nós muito forte. Por isso, então, vamos se encaixar dentro daquilo que a gente pode fazer na comunidade. Bom, então, a escola chegou, mas era até o 4º ano. Isso era uma dificuldade muito grande. Nós precisávamos fazer com que os nossos alunos, nossos filhos, né, estudassem um pouco mais, até porque nós estávamos dentro de uma organização grande, começamos lá para o final dos anos 80, depois da Constituição Federal, e precisava de pessoas que pudessem conversar para a gente poder acessar os direitos constitucionais que a Constituição Federal nos trouxe. Um dos direitos era a questão de acessar a terra, né, as terras de quilombo, né? Então, isso aí foi uma dificuldade muito grande no primeiro momento, porque a gente não sabia de que forma a gente se enquadrava. Será que a comunidade é um quilombo? Por que diz que a comunidade é um quilombo, né? Então, precisava entender tudo isso aí no ponto de vista jurídico e também no nosso ponto de vista, né? Para nós era difícil, né? Porque uma das coisas que era muito falado é assim: como que você vai provar que é quilombo, sendo que você não tem documento? E, de fato, era verdade. A gente tinha o documento. Lá do começo, quando os negros foi batizado na igreja e tal, e lá está no livro do tombo o registro dos escravos. Mas quando os negros ficaram sem dono, ele não podia ir no comércio, no cartório, registrar os seus filhos. Quando morria, não podia também ir lá fazer óbito, porque ele era capturado, ele não tinha carta de alforria. Então, isso era uma dificuldade que a gente agora começou a enfrentar. Então, qual foi o processo que foi feito para poder falar que Ivaporunduva era um quilombo? Além desses registros, que é registro, mas também as características, né, aquelas coisas que existem no quilombo, que dá para se falar que é de uma época que, que as pessoas não tinham registro. Aí são várias coisas, né? Cemitério, onde eram enterradas as pessoas, né? A igreja, né, feita de taipa de pilão, que sempre teve evidência, as pessoas rezando. Os objetos de uso, né, os pilão, a pá, os craçador, na nossa linguagem afro, né, mas, por exemplo, engenho, né, vamos dizer assim, engenho de moecana, na nossa linguagem, escraçador, o mucambo, né, também, na linguagem nossa, a casa, né, enfim, o pilão, a capuava, né, a forma de pescar utilizando aparelho inventado lá no meio do mato, como o jiqui, o covo, né, armadilha para caçar os animais, no primeiro momento, onde ninguém tinha, assim, carne para comer, né? Então, o mato era uma fonte de alimento também. O rio, não era época que não tinha anzol, rede, tarrafa, não tinha. Então, tinha que inventar alguma armadilha, né? O conhecimento das plantas medicinais também, para curar a sua doença, porque era muito longe das pessoas acessar o médico. Então, tinha que ter o conhecimento. Assim, os vencedores, né, as pessoas que vinziam, que faziam o venzimento, né, que sabia fazer alguma coisa no sentido de ajudar a curar alguns tipos de doença. Então, tudo isso aí, os historiadores, né, eles relataram para poder falar que nós era mesmo um quilombo, né. A partir de 1750, então, aí apareceu Ivaporunduva de novo, né. Por que nessa época apareceu Ivaporunduva? Porque foi quando o Valdo Ribeira participou de uma exportação de arroz, né. E Ivaporunduva aparece em alguns livros, que era grande também produtor de arroz, em 1750. Aí, o que aconteceu? Então, o bispo da comarca de Santos mandou, né, um padre lá catequizar os negros, né, e, a partir dali, fazer com que essa negrada, todos eles fossem católicos, né, e foi, né, então, aí, esse registro, ele aparece a partir de 1750 para cá, também da Igreja Católica, né. Então, todo esse documento foi catalogado para falar, né, em 1997, através da Palmares, a certificação de Ivaporunduva, né? Então, a Ivaporunduva foi reconhecida em 97, e aí foi legal, porque com o reconhecimento publicado no Diário Oficial, a gente entendeu que, então, a terra era nossa, portanto, nós tínhamos que ter o domínio daquela terra. Tinha lá 3 ocupações, 3 fazendas dentro do território, e a gente, então, tratou de recapturar de volta essa terra, a gente ocupou a terra, e, a partir dali, a gente teve o domínio do território. Mas tivemos alguma dificuldade. Não podia mais se fazer a roça como fazia antes, como eu falei, por conta da legislação. Então, vamos buscar condição para que a gente possa ter a licença ambiental para fazer a roça. Conseguimos no primeiro momento, né? Entendendo que as nossas roças são roças culturais.
não é roça assim em grande escala, vamos dizer assim, né? É uma roça de subsistência, com tudo aquele conhecimento antigo dos nossos pais, dos nossos avô, bisavô, que é roça uma área, faz a roça, como não se usa nenhum tipo de agrotóxico nem químico, então tem que abandonar aquela área por mais ou menos 5 a 6 anos, até que ela, através das folhas, através da madeira, junte uma camada de mais ou menos 10 centímetros de espessura, que é o adubo para a nova roça que vai se fazer depois dos 5, 6 anos. Então, isso a gente chamava de plano de manejo, né? Lá atrás já falava no plano de manejo da vegetação, da capoeira, né? Que a capoeira para nós não é a luta, né? A dança de capoeira. A capoeira é uma vegetação secundária para nós, lá no Quilombo é uma outra linguagem, né? A capoeira é uma vegetação secundária, uma vegetação que já foi cortada. Bom, mas aí não era suficiente para nós trabalhar e viver da forma que a legislação falava, né? Então nós tínhamos que buscar algumas outras coisas para complementar o orçamento familiar. E foi quando, então, a gente, primeira coisa, vamos organizar a pequena agricultura. Então, certificamos. Como naquela região é típico da banana, então, também no Quilombo, a banana é o carro-chefe da comunidade. E a gente certificou. Foi até Botucatu, buscou a certificadora, e a banana ela é orgânica, certificada desde 2000. A banana é certificada. Com a certificação, a gente pode vender, então, com valor um pouquinho mais do que o produto convencional. Por que certificar? Porque quando não era certificado, já era orgânico, mas não podia provar que era orgânico para as empresas que compravam. Então, tinha que vender como convencional. Por que a gente, antes de ter o certificado, o papelzinho, a gente já era orgânico? Porque a gente entendia que trabalhar sem veneno, sem nenhum tipo de agrotóxico, é um sistema ambientalmente correto. E a gente não agride a natureza em nenhum ponto de vista, né? Tanto os micro-organismos do solo, né? Como a vegetação, enfim, fauna e flora de um modo geral. Mas isso não bastava, para poder comercializar, precisava de ter o certificado. Então, certificamos por conta disso. Mas também a gente percebeu que não era o suficiente para poder fazer a fixação do no campo. Era muito difícil para nós deixar a família em casa e ir para as fazendas roçar pasto para ganhar o dinheiro, para garantir o feijão na mesa. Isso para nós não estava certo, né? E aí, então, quando a gente começou a trabalhar com turismo étnico-cultural. O que é isso? Trabalhar a nossa história dentro do turismo. E quem que podia interessar nesse tipo de turismo? Aí a gente entendeu que as escolas podiam ser o interessado. E acertamos. Aí fizemos uma pesquisa no primeiro momento, né? Teve pessoas profissionais de São Paulo que nos ajudou, descobrimos que não tinha o turismo étnico-cultural no Brasil. Existia o ecoturismo, o turismo de base comunitária, mas o turismo étnico não existia. Mas a gente insistiu, né, nessa situação e muitas curiosidades surgiu e aí começou, então, um grande fluxo de escola de São Paulo indo para o Quilombo para trabalhar a questão do turismo étnico. Isso cresceu. Hoje, nós temos, assim, é lógico que a maior quantidade de escola é de São Paulo, mas também tem aqui do Paraná, que vai para lá, para Ivapurunduva, tem de Santa Catarina, tem do Rio Grande do Sul, tem do Rio de Janeiro, tem de Minas, tem do Espírito Santo, que vai para Ivapurunduva, né, visitar. Esses estados, um pouco mais longe, 1 a 2 vezes por ano só, né? Mas Minas já está indo bem, né? São Paulo é o que sempre vai. A gente tem aproximadamente 100 visitas de escola por ano no Quilombo. Isso para nós é importante, por quê? Porque o turismo da comunidade não é um turismo de um grupo, é o turismo da comunidade, da associação. A Associação Quilombo de Ivapurunduva é ela quem coordena o turismo. E, de uma forma ou de outra, o dinheiro que entra, toda a família é ressarcido, para poder ajudar naquilo que a gente fala de orçamento familiar. De que forma que isso é ressarcido? Todo produto que a gente come dentro do Quilombo, que as pessoas que vai lá também comem, a gente busca comprar do produtor da comunidade. Vai buscar no supermercado o mínimo possível, né? Dessa forma, é a forma de dividir aquilo que entra. Quem trabalha, nós temos uma pousada, né? Com capacidade para dormir 60 pessoas. Quem trabalha ali não é um grupo o tempo inteiro. A gente fez uma capacitação com a Metodista de São Paulo, na área de turismo, para preparar as famílias da comunidade. Então, toda a mulher do Quilombo, ela está cadastrada para trabalhar ali. Não é no mesmo dia. Cada dia, 3, 4 ou 5, de acordo com a quantidade de pessoas que tem. E vai fazendo rodízio até repassar todo mundo. É uma forma de distribuir o dinheiro. Tudo que é feito, ela é discutido em comunidade, em assembleia, para poder
a gente não cometer erros, para poder a gente trabalhar de maneira correta. Tudo isso, sabe, ele está visando a defesa do meio ambiente. Local da mineração, onde os negros tiraram ouro naquele tempo. No primeiro momento, para nós, aquele local era um local que a gente proibia que as pessoas visitassem. Depois a gente começou a pensar, não, mas isso aí está errado. Porque foi um local onde os negros, muitos morreu, né? Muitos estão sepultados por aqui mesmo, né? Houve muita lágrima. Eu acredito que se a gente estiver fazendo isso aí hoje, virar dinheiro, eles vão ficar alegres. Os espíritos que estiver nós enxergando, eles vão ficar alegres com nós. E mudamos uma decisão da comunidade, onde hoje, nesse local, levado as pessoas para visitar, e a gente faz uma fala daquelas piscinas, de onde era lavado o ouro, da água, de onde vinha da serra por gravidade, até chegar ali para lavar o cascalho, e a distância que se fazia para transportar o ouro nas costas até chegar à beira do rio, e a quantidade de dia que gastava do Ribeira de Iguape, da onde a gente mora, até Iguape, que é a foz do rio, onde se pegava as caravelas para ir para Portugal. Então, toda essa fala é feita dentro desse trabalho, e que está surgindo bastante efeito e bastante interesse. A gente está sendo convidado para seminário internacional, a gente está participando, agora já tem convite para a gente trabalhar de seminário, participar de seminário internacional, seminário mundial, para falar do turismo étnico-cultural, introduzido dentro do ecoturismo, que é a região do Vale do Ribeira também, as cavernas é ecoturismo, e também dentro do turismo de base comunitária, que vários estados do Brasil ele está fazendo. Então, a minha fala aqui hoje, ela veio voltado mais um pouquinho para falar um pouquinho da comunidade, de uma forma bastante resumida, né, porque a história é muito grande, né, mudou o dia falando aqui de Vaporunduva, mas para vocês entenderem, né, que é um quilombo que tem aproximadamente 600 pessoas, com 115 famílias, e que hoje, né, graças a Deus, a gente conseguiu fazer com que nenhuma família saia do quilombo para ganhar o seu dinheiro lá fora. Todas as famílias, elas vivem dentro do quilombo e são autossuficientes. Todos são microempreendedor, que tem seu próprio negócio, o bananal, a sua roça, a sua horta, o seu porco, a sua galinha, e disso ele vive sem haver necessidade de trabalhar. Conseguimos formar um grupo de jovens, né? Nós temos vários jovens que fez faculdade, graças a Deus, e está no quilombo, eles fizeram faculdade, estão no quilombo ajudando a comunidade. Tem professor, tem administração de empresa, tem o Uriel, que está aqui, que daqui um dia vai ser advogado também. Está lá, o Uriel também, se Deus quiser. É isso, o nosso pensamento é isso, e falar que quilombo, ele existe forma de viver, de dar condições para que as famílias possam viver bem dentro do quilombo. A única coisa que a gente queria deixar aqui registrado é que o poder público, né, ele tem que acelerar mais, né, com a questão do território quilombola. Existe a lei federal que fala dos quilombos, mas é uma dificuldade muito grande quando você fala em quilombo acessar a terra, porque a terra de quilombo, uma vez foi para o quilombo, ela nunca mais volta para o mercado. Isso é um problema quando você pensa no ponto de vista da comercialização da terra. Então, isso é um problema muito sério, que a gente entende que é por causa disso que muito poucas comunidades no Brasil acessou a terra quilombola. Muito obrigado, viu? Estou com a tarefa ingrata de cortar uma narrativa tão rica, né? Mas eu acho que no final a gente abre para as perguntas e também aí o pessoal vai poder fazer questões, né? E só para informar o Ditão aqui no Paraná, nós não tivemos ainda nenhuma área desapropriada, né? Nós temos uma enormidade de comunidades já reconhecidas, mas com liberação da terra, quando precisa de desapropriação, muito complicado. Passar, então, a palavra à doutora Maria Cristina Vidotti Blanco Tárrega, da Universidade Federal de Goiás. Bom dia a todos e a todas. Queria, primeiramente, cumprimentar essa mesa na pessoa do professor Gidiel, dizer que é uma satisfação, uma honra e uma responsabilidade falar aqui junto a essa mesa, sobretudo com a presença do Ditão, falar sobre comunidade quilombola. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência. Queria cumprimentar a presença
cumprimentar a todos, agradecer a presença e queria, sobretudo, primeiramente, agradecer a comunidade, agradecer publicamente a comunidade Calunga, que é a comunidade que me recebe, que me permite pensar e refletir sobre problemas jurídicos que eu ainda não tinha pensado e me viabiliza a construção de um outro olhar para o mundo e me permite ainda utilizá-los como experiência para os meus relatos. Então, não fosse essa comunidade, eu não poderia estar aqui hoje. Então, eu queria deixar o meu muito obrigada a essa comunidade. Queria explicar, primeiramente, um pouquinho como é que eu chego a essa comunidade, porque que eu comecei a trabalhar com a questão quilombola. Eu trabalho num programa de mestrado em Direito Agrário, e esse programa, desde antes de eu chegar, já tinha uma experiência com a comunidade quilombola Calunga. Então, já desenvolvi estudos, já haviam dissertações produzidas, já havia todo um trabalho realizado, e eu chego no seio desse trabalho e passo, então, a me interessar. Por outro lado, nós temos também uma cota para quilombolas na Universidade Federal de Goiás, o que me permite aprender também com os quilombolas, que são meus alunos na graduação. E esse contato, portanto, me permite me relacionar com a comunidade. A partir disso, construímos um projeto, pensamos um projeto que é integrado na comunidade com diversos segmentos, diversas unidades, agronomia, veterinária, o pessoal das artes, enfim. E cada um tem uma abordagem, uma relação com a comunidade, desenvolve um trabalho. Isso nos permite fazer um trabalho um pouco mais amplo. Entretanto, a nossa comunidade não está ainda no estágio que está a comunidade do Ditão. A gente tem muitas dificuldades e precisa avançar com eles muito mais e ajudá-los. Eu pensei em falar sobre essa comunidade com a perspectiva porque os problemas são muitos, as questões são muitas, as questões jurídicas muito amplas. Eu tinha que selecionar algumas que me viabilizasse aqui, apresentar um pouco da comunidade, um pouco dos problemas e que me permitisse também alguma teorização a respeito. Então, eu elegi 3 problemas que são centrais. A primeira questão, que é a questão do sujeito de direito. Quem é esse sujeito? Como é que ele se organiza? Como é que ele se relaciona com as instituições? E que vai ser imediatamente relacionado ao segundo problema, que é a questão territorial, que é um problema que depois eu vou relatar, mas que foi, de certa forma, ampliado, o conflito foi ampliado com a intervenção estatal. E o terceiro, que é como é que eles fazem para organizar essa atividade econômica deles. Como é que eles podem, na perspectiva deles, e cada comunidade, cada um tem uma forma de organização, e essa tem uma forma de organização que que dificulta um pouco, porque são 3 municípios, ela está situada em 3 municípios, são 260 mil hectares, é uma terra imensa, e a forma como eles se organizaram é difícil, não é muito agregada. As primeiras casas eram instaladas a uma distância de 1 ou 2 quilômetros de distância. E, claro, que a atividade agrícola ocultada, então, não é nada muito ostensivo. As terras, no período das águas, são terras muito úmidas, mas depois, no período das secas, fica muito árido, então tiveram que desenvolver ali uma medicina veterinária que fizesse com que seus animais suportassem aquelas condições, técnicas de manejo de agricultura também próprias, desenvolveram ali suas festas, sua forma de organização, e assim vem caminhando essa comunidade. Uma comunidade originária de negros que viviam no garimpo, né, no norte de Goiás, e que se instalaram numa área montanhosa com muitos vales, né, eles se instalam em vãos. E são muitos núcleos, né, são vários núcleos. Para os senhores terem ideia, tem núcleo que eu ainda não consegui chegar, porque eu tenho muito medo de altura, e tem que passar por uma situação que tem que ir puxando a mula, né, num caminho muito estreito, para se chegar lá embaixo no vão. E eu não tenho coragem. Então, eu acabo que nunca fui a essa determinada localidade, né?
A gente tentou levar um pessoal do MDS para um grupo, um determinado núcleo, e como tinha chovido na época, nem com a caminhonete tracionada, com o cabo de aço puxando, a gente não conseguiu chegar. Então, alguns estão situados numa localidade mais próxima, e esses já têm uma atividade de turismo rural, já têm uma atividade mais desenvolvida, mas outros tantos estão em muita dificuldade, inclusive muitos problemas de saúde, etc., educação. Bom, enfim. Então, o que me parece é que pensar quem é essa comunidade quilombola, calunga, quem são esses sujeitos de direito, e a partir de que perspectiva teórica que eu posso pensar e posso estabelecer uma crítica e tentar resolver essa questão com eles. Bom, eu elejo aqui, o esquecimento dessas comunidades é hoje muito lembrado, né? As comunidades quilombolas ficaram esquecidas há muito tempo. E a concepção de ocultamento que eu escolho para trabalhar, e que, porque me dá algumas respostas, é um conceito de sujeito de direito trazido por Paul Ricoeur. Ele vai falar que é o esquecimento por ocultamento de rastros. Um esquecimento que ocorre em vários campos do conhecimento, e mesmo que no momento em que aparece, mesmo que no momento que tem alguma visibilidade, isso não é suficiente para construir esse sujeito como sujeito de direito. E é por aí que eu tento entender um pouco esse sujeito de direito que aparece na Constituição, que aparece nas constituições de vários estados, mas que não consegue se efetivar, se concretizar como sujeito de direito. Porque a hora que o MDS lança um edital, ele não é capaz de, não preenche os requisitos para ir lá e fazer e submeter a esse edital e conseguir o recurso que foi destinado a ele. Depois eu explico melhor. Então, é um sujeito que, embora esteja sendo visto, ele não consegue realizar suas condições de existência. É esse o problema que me parece. Então, como é que o Ricoeur coloca isso? Ele vai dizer, olha, como é que a gente identifica esse sujeito de direito? Esse sujeito de direito, primeiramente, ele vai aparecer a partir da pergunta quem. Quem é? E várias perguntas quens vão me levar à última questão que eu posso dizer: a quem a ação humana pode ser imputada? E aí você tem uma segunda resposta que vai definir as capacidades dessa pergunta, de a quem a ação humana pode ser imputada. Essa capacidade está diretamente ligada, ou vai ser dita, a partir das mediações interpessoais e institucionais. E, dentre as institucionais, figura o Estado, e isso fica um lugar problemático. Quer dizer, sem um espaço de adequada mediação interpessoal e institucional, o sujeito é ocultado. Depende da resposta a quem a ação humana é atribuída, que eu vou ter ou um sujeito que permanece com a sua capacidade, ou um sujeito que tem a sua capacidade recalcada, ou um sujeito que tem a sua capacidade abortada, na pior das hipóteses. Então, o sujeito de direito não basta estar lá na Constituição como um projeto político. Ele precisa ter condições, a partir das mediações institucionais, de se realizar concretamente. E é isso que a gente enfrenta aqui com o problema da comunidade calunga, né? Então, a realização dessa capacidade depende irremediavelmente dessas mediações. O quilombola, para ele ser sujeito de direito nas relações pessoais, depende das estruturas institucionais que dão suporte a isso. E essas estruturas institucionais, elas são reafirmadas ou elas são confirmadas, ou elas acontecem por formas institucionais de afirmação que são ordens de reconhecimento. Quando o Estado coloca aí como forma institucional de afirmação um edital para a comunidade calunga, se ele não me oferece possibilidade da comunidade calunga submeter a esse edital, ele nega uma ordem de reconhecimento, ele dá uma ordem de não reconhecimento.
Então, é paradoxal isso. Eu digo no texto normativo que você existe, mas eu não crio condições jurídicas da sua existência. E é isso que me parece que é o problema dos calungas nesse. E aí me remete a um sujeito de direito numa perspectiva que eu não posso pensar mais o sujeito isolado, mas um sujeito que acontece num contexto político, num contexto coletivo, num contexto comunitário, com potenciais possibilidades de realização das suas capacidades. O sujeito de direito é aquele a quem é conferida a possibilidade de existir plenamente. Vou dizer aqui que foi o caso do edital. Ministério do Desenvolvimento Econômico, Ministério do Desenvolvimento Agrícola, lançam um edital contemplando várias comunidades quilombolas. Entre essas comunidades, a comunidade Calunga era um edital, porque a comunidade Calunga é identificada em diversas outras comunidades, conforme estejam estabelecidas. Riachão, Vão do Moleque, Vão de Almas, etc., etc. Para contemplar X famílias, era para contemplar diretamente as famílias, para fomentar o desenvolvimento da atividade agrícola e das técnicas de manejo deles. E aí, um amigo que fica sempre atento a essas coisas, o César, imediatamente me mandou edital, me ligou, tal, vamos trabalhar com isso. E eu fui à comunidade, a comunidade fica a 600 quilômetros de Goiânia, a gente se organizou, fui com o pessoal da veterinária, chegamos lá, e a primeira dificuldade, eles não têm acesso à internet, porque telefone não pega lá. Quer dizer, uma das pessoas colocou uma antena lá que pega muito mal, mas é uma dificuldade, etc., etc. Conseguimos buscar o edital e vamos ler o edital com a comunidade. Aí eu precisava de... Aí o edital punha lá quem seriam as pessoas, quem podia representar. A gente já tem uma dificuldade enorme nas representações, porque eles não se construíram enquanto comunidade usando os instrumentos formais que nós usamos, né? Eles não têm a organização deles, a forma como eles se reconhecem, como eles reconhecem as autoridades, não é essa forma de representação que a gente tem. E aí a primeira dificuldade são as associações. Como eu disse para vocês, como são muitos núcleos muito separados, eles se identificam por famílias, por sobrenomes, por relações consanguíneas e de outro tipo parentesco, enfim. Mas esse tipo de organização formal que a gente tem é mais difícil. E esse, então, foi um primeiro problema. Como é que está a vida das associações? São 3 associações e tem uma que eles denominam associação mãe. Claro que não tem acesso à internet, não tem como se reunir, não tem transporte, não tem estrada. Como é que esse povo se reúne? Eles se reúnem para as festas, eles têm os calendários de encontros, mas não é assim, vamos juntar para deliberar a respeito do edital tal. As coisas são muito mais complexas. E, quando sai o edital, a coisa fica difícil. Bom, resolvemos os aspectos formais da comunidade Calunga, veio o aspecto formal do outro lado. Nós, universidades, o professor não podia lá, o professor da veterinária, o professor que estava comigo da veterinária, e o professor de agricultura, da agronomia, não podia ele apresentar um projeto com seus alunos para desenvolver as técnicas agrícolas daquela comunidade. Tinha que contratar uma ATER. Nós não tínhamos ATER nenhuma que se dispusesse ou que tivesse vinculado que pudesse fazer isso. Então, foi negada a possibilidade da universidade, que está lá trabalhando com essa realidade, de trabalhar com a comunidade quilombola. Não estou falando de projetos pessoais, que entendo até que, na qualidade docente, nós teríamos condição de apresentar projeto e participar. Mas a universidade não pôde fazer isso, e 1 milhão e alguma coisa de reais para as famílias, que para eles isso era um recurso importantíssimo, foi negado. E aí eu volto, então, com a questão do sujeito de direito. É um sujeito dito como direito, dito de direito, mas, quando aparecem as ordens de reconhecimento pela mediação das instituições, acontece que diz não te reconheço como sujeito de direito, porque você não é o sujeito formal do direito moderno, aquele sujeito, indivíduo que está registrado, que está formalizado, ou como associação, ou como sociedade, ou pessoa natural do direito moderno. Então, é isso. A ordem de reconhecimento diz não. Embora no projeto político há uma ordem que diga sim.
Esse, então, é a primeira questão. Uma outra questão que eu queria colocar, não quero perder aqui, é a questão territorial. Eu vou resumir muito agora, porque a questão territorial é um outro problema. Bom, a comunidade Calunga, como eu falei no programa, a gente desenvolve isso muito antes da ordem constitucional, trazer a normativa a respeito das comunidades quilombolas. E o Estado de Goiás, então, reconhece parte da comunidade e titula parte da comunidade. Então, elegeu alguns e titulou uma parte. Então, numa comunidade mais ampla, de tantas mil pessoas, ele vai lá e escolhe 50 mil hectares de 260, elege aquelas pessoas como comunidade Calunga, deixando os demais como não reconhecidos, e titula esse grupo. Agora, o que é que a gente tem? A gente tem, todo o território já está demarcado, já está em vias de titulação, mas a gente tem sujeitos titulados pelo Estado de Goiás como proprietários dentro da comunidade. Estes serão indenizados? Ora, aí os outros perguntam, bom, eles vão receber um dinheiro por aquilo que nós somos igualmente proprietários, quer dizer. E à medida que o Estado deu título individual, atribuiu o título individual para essas pessoas, ele criou a possibilidade de indenização. Se outros serão desapropriados e indenizados, por que não esses que estão lá dentro do... Esse dinheiro vai ser dividido com a coletividade, com a comunidade? Não, não vai, porque é uma indenização que vai ser paga pelo Estado para um indivíduo. Então, na minha opinião, estabeleceu ainda mais um conflito entre eles. Estabelece a discórdia, interfere de uma forma negativa no seio da comunidade. E a terceira possibilidade, a possibilidade dos arranjos econômicos que eles ali fazem. A comunidade tem características diferentes, então tem uma parte da comunidade que trabalha com farinha, que produz lá mandioca e que fica no município de Teresina, a outra parte da comunidade que fica em Monte Alegre produz outra coisa, Cavalcante tem turismo rural. Isso tudo precisa ser pensado num conjunto. E a partir da realidade deles, um exemplo que eu posso dar para vocês, que é o exemplo do gado curraleiro, que a professora Clorinda, da veterinária, leva. Eles não têm condição de desenvolver uma pecuária, porque a condição das terras, a condição climática ali não permite. Então, ficou-se buscando um tipo de gado, uma condição de criação que fosse viável naquelas terras, que pudesse subir a montanha. O curraleiro, ele vara cerca, ele sobe a montanha. Então, na época do período mais seco, ele faz como as cabras, ele vai subindo a montanha e buscando áreas mais verdes. Então, é possível essa veterinária, para eles, associada àqueles conhecimentos que eles já têm para cuidar dos problemas causados por aquela região árida. Porque faz uma areia muito branca, um tipo de um saibro assim, e a água fica encravada ali, e o gado, quando ele vai usar aquilo, ele adoece. Então, são os conhecimentos produzidos pela universidade, associados aos conhecimentos que eles produzem lá. Enfim, um monte de outras atividade cultural que se tem desenvolvido com o pessoal da FAV, numa perspectiva negando o modelo de desenvolvimento sustentável que se pretende, negando esse modelo, mas procurando um modelo que pretende entender e compreender aquela realidade nos seus aspectos culturais, nos seus aspectos humanitários, nos seus valores, nas suas crenças, para, a partir desse modelo, desenvolver, ou não sei se é essa palavra, mas construir uma economia que lhes permita preservar a subsistência, para que lhes permita viver, para que tenham condições de existência segundo os seus próprios valores ali naquela comunidade. Então, é essa experiência que eu posso relatar nesses breves 20 minutos com vocês, e depois a gente está aberto ao debate. Muito obrigada a todos. Professora Maria Cristina, muito obrigado
pela sua brilhante também exposição. E, assim como o Ditão, acho que o pessoal deve estar com muitas perguntas a fazer logo a seguir. Muito obrigado. Passo de imediato a palavra ao professor Alain Giovanni Stefanello para fazer a sua fala. Obrigado, professor Gediel, a quem cumprimento, agradecendo também o convite da PUC, cumprimento também o Ditão, lá do Quilombo de Ivaporunduva, um prazer revê-lo, reencontrá-lo aqui, né? Já estivemos lá visitando, conhecendo a comunidade de Ivaporunduva, os quilombos de lá, e de fato é uma experiência muito rica, recomendo para quem quiser conhecer. Eles têm o circuito quilombola, vários outros circuitos turísticos, desse turismo étnico-cultural, então é uma experiência muito produtiva. E fica aqui também meu agradecimento, né, a toda a comunidade quilombola de Ivaporunduva, na pessoa do Ditão, do Oriel. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes lá com eles, e fica o agradecimento pela receptividade, pela paciência e pela amizade que eles têm com as pessoas que os visitam. Também é um prazer estar aqui junto com a professora Maria Cristina, prazer em revê-la e poder sempre aprender um pouco mais com a senhora. Parabenizar também os organizadores do evento, né? A gente sabe, acompanhamos um pouco do esforço dos colegas em organizar esse evento, como é difícil construir, fazer com que esse momento aconteça. Foram meses e meses de programação, de dificuldades, de desafios. Então, parabenizar aí todo o pessoal da PUC, do grupo de pesquisa do professor Marés, e faço especialmente aqui na pessoa do Raul e da Liana, que estão aqui também, né? Então, a gente acompanhou todo o esforço dos colegas, e parabenizar pelo belíssimo evento que vocês estão construindo. Pediram para que eu falasse um pouco sobre algumas características e alguns conceitos sobre conhecimento tradicional, nas perspectivas das populações tradicionais, povos indígenas e demais comunidades, também fazendo uma relação com o que se tem denominado atualmente, com o que se tem falado muito dos direitos da sociobiodiversidade. Para falar de conhecimento tradicional, tem uma frase muito interessante do professor Carlos Marés, nosso grande guru aí nessa área, considerado aí o pai do socioambientalismo no Brasil, que ele fala o seguinte: as populações tradicionais, isto é, aquelas que vivem vida coletiva e solidária, e que conhecem e praticam seus processos comunitários e suas tradições, convivem com as plantas e dialogam com os animais, dominam os segredos das pedras e encontram nos sonhos seus antepassados, e deles recebem informações e ensinamentos. Por isso têm ainda e diariamente reproduzem um conhecimento não sabido pela culta, sábia e não raras vezes pedante civilização ocidental. É uma fala do professor Marés, inclusive um tanto poética, e tem uma dimensão enorme, e contempla, inclusive, alguns aspectos do que o Ditão aqui nos trouxe, né? Quando ele fala da forma de viver dos quilombolas, dos seus conhecimentos, de ter que retirar da floresta, do mato, o alimento, a espiritualidade, a sobrevivência física e cultural. Essa fala do professor Marés traduz essa forma de viver coletiva e solidária. É uma frase do professor Marés, extraído do prefácio do livro da Clarice Avantir, que está aqui conosco, nos dá o prazer aí da presença, né? O livro dela se chama Patentes e Conhecimento Tradicional. Então, é uma fala do professor Marés retirada do prefácio do livro. Então, é bem interessante para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas características dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas e demais comunidades. E quais são essas características, o que caracteriza justamente esse conhecimento tradicional associado à biodiversidade, essa forma diferenciada de viver e de se relacionar com as plantas, com os animais e com a natureza de uma forma geral? O Antônio Carlos Diegues elenca alguns elementos que são bem interessantes para começar a caracterizar e diferenciar esse conhecimento tradicional. Ele relata a dependência frequente de uma relação de simbiose entre a natureza e os ciclos naturais e renováveis, que constituem um modo de vida específico dos povos indígenas, quilombolas,
e todas as comunidades tradicionais de uma forma mais geral. Relembrando sempre que isso aqui são algumas características, não tem o poder ou a intenção jamais de tentar esgotar o assunto, é apenas algumas características. O próprio Diegues relata isso. Um conhecimento aprofundado da natureza, dos seus ciclos, como que acontecem o uso e o manejo desses recursos naturais, e isso geralmente é transferido na oralidade, de geração para geração. E a gente viu isso, inclusive, aqui na fala do Ditão, quando ele comenta da dificuldade de conseguir alimento, lá atrás, quando tinha que pescar, não tinha anzol, tinha que fazer armadilha para conseguir o peixe, né? Retirar do mato, como ele falou, a sua alimentação e a sobrevivência. Uma noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente, de uma forma cultural diferente. E aqui, muito interessante, quando o Ditão fala uma outra coisa. Por que é difícil hoje conseguir reconhecer as terras de quilombo? Porque, uma vez terra de quilombo, ela não volta mais para o mercado. Ou seja, a noção de território, assim como para os povos indígenas e para os quilombolas, é uma noção muito diferente da propriedade privada, é uma outra relação. E realmente fica fora desse mercado capitalista, desse consumismo, e essa é uma característica muito importante dessas populações. Geralmente, esses territórios são ocupados por várias gerações, pegando aqui também o exemplo de Ivapurunduva, que tem toda uma história para que caracterize esse território como um território tradicional, né? A importância das atividades de subsistência, não é aquela atividade capitalista voltada para o lucro, mas é uma subsistência, uma coletividade. De forma reduzida, a acumulação de capital existe, mas é uma forma reduzida. Uma unidade familiar muito forte, as relações de parentesco, de compadrio, muito fortes. A gente, quando visitei lá em Ivapurunduva, eu lembro dos relatos, né? Para fazer o plantio, para fazer a roça, para fazer a colheita, as famílias se ajudam, fazem os sistemas de puxirão. O Ditão certamente pode falar um pouco mais depois para nós sobre essas relações na comunidade. E pela autoidentificação, pelo autorreconhecimento, que inclusive a Convenção 69 já relata isso, eles se identificam efetivamente como pertencentes àquela comunidade. O autorreconhecimento e a sensação de pertencimento. E tudo isso é traduzido em 3 aspectos, 3 características, que até um artigo da professora Maria Cristina, que eu acho muito interessante, onde ela fala no comum, características do comum, do coletivo e do compartilhado. Então, essas 3 características reúnem, de uma certa forma, tudo isso que eu falei. O comum refere-se à impossibilidade da apropriação privada, ou seja, existe um outro interesse diferente da apropriação privada. O coletivo remete à forma de construção no âmbito das coletividades, organizada a partir das regras construídas e legitimadas pela própria comunidade. E o compartilhado tem como referente uma ideia de que os conhecimentos tradicionais associados estão na coletividade, estão no todos, não é construído em prol de uma pessoa, mas, em sim, da própria comunidade como um todo. E aí a gente vai para a proposta do tema, que essas características dos conhecimentos tradicionais acabam construindo a essência, o fundamento, a base, digamos assim, ou a argamassa para o que se está chamando hoje de direitos da sociobiodiversidade. Por que isso? Justamente por todas essas características de simbiose, de harmonia com a natureza numa visão integrada como um todo, de respeito, de cooperação, onde o homem não se vê fora da natureza ou a natureza como objeto. Há uma relação aí de complementaridade entre o ser humano e a natureza, visto com muito respeito. Mas, antes de falar dos direitos da sociobiodiversidade, é interessante a gente relembrar rapidamente como que isso foi construído, de uma forma bem resumida, né? O direito ambiental tem vários marcos na legislação e sempre é citada a Conferência de Estocolmo, de 72, no Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente, de 81, a Lei 6938, né, que consolidou, digamos assim, de uma forma mais organizada. Existiam, claro, várias outras legislações esparsas tratando sobre a matéria ambiental, mas esses são alguns marcos internos. O relatório Blutron, de 1977, né, com o termo aí desenvolvimento sustentável, a Conferência das Nações Unidas, a ECO 92,
mas tudo isso são marcos assim, onde a principal preocupação era a preservação ambiental, digamos. E aí, é interessante também quando o Ditão nos fala da forma como eles constroem a roça, né? Quando eu fui visitar Ipaporanduva, me chamou muita atenção que eles comentavam na época que não podiam mais fazer as suas roças de coivara, e eu fui pesquisar um pouco mais o que era essa roça da chamada coivara, né? E foi muito interessante, porque, num primeiro momento, descobri que é um sistema onde você derruba uma parte da vegetação, espera ela secar, você pode queimar depois aqueles arbustos mais pequenos, mais secos, limpa a área e planta. Aí você planta várias espécies ali diferentes, por algum tempo, e aí depois você abandona aquela área e ela vai naturalmente se recuperando e se regenerando e criando novos ecossistemas, digamos assim. Os animais vêm ali para comer aquelas plantas que estão ali e aquela floresta se regenera de novo. E, num primeiro momento, eu fiquei meio chocado. Eu falei, poxa vida, mas você tem que derrubar uma área de mata, né? E depois fui estudar que vários biólogos, vários botânicos já aprofundaram o estudo nesse assunto e descobriram que, na verdade, isso é uma grande fonte de diversidade agroecológica, digamos assim, gerando, inclusive, novas espécies. Então, é uma fonte muito grande de diversidade. No entanto, podemos traduzir isso, inclusive, como uma forma de viver, uma roça cultural, como muito bem dito o Ditão. No entanto, com essas primeiras leis ambientais, o Código Florestal, o primeiro que surgiu, tudo isso ficou proibido. E aí os quilombolas que tinham nessa forma de viver, nessa forma de plantar a sua subsistência física, tiveram um grande problema, porque não puderam mais fazer esse tipo de roça. Agora, recentemente, até conversando com o Ditão, eles estão conseguindo, finalmente, algumas licenças ambientais para voltar, aos poucos, a ter essa forma cultural de roça, né? Bom, relembrando, o artigo 225 da Constituição foi o ápice, digamos assim, né, na parte de reconhecimento do direito constitucional ambiental, onde o ser humano é percebido em conjunto já com o meio ambiente. Também é importante lembrar o artigo 215 e 231 da Constituição Federal, destacando os povos indígenas, seus conhecimentos, suas formas de viver. Mas, como a gente viu aqui, são reconhecimentos de direito que aconteceram. No entanto, nem sempre eles são fáceis de serem acessados. O direito existe, como a professora Maria Cristina acabou de citar, no exemplo do edital, o direito existe, ele está lá, mas, na prática, muitas vezes não se efetiva. É aquilo que o Ditão tinha falado no início da fala dele, quando ele falou em acessar os direitos constitucionais, como a terra, e ele citou a grande dificuldade porque não tinham documentos, né? Então, essa formalização, esse racionalismo, essa formalidade do direito que impede, muitas vezes, a concretização da própria Constituição. E aí, dessa união entre os movimentos ambientalistas, nessa década de 70, 80, 90, e dos movimentos de defesa dos povos indígenas, nasceu o que se chamou e se chama ainda de socioambientalismo, de direito socioambiental. O professor Marés relata um pouco como que surgiu essa história. Ele fala, o termo socioambiental nasceu no Brasil da junção do trabalho de dois grupos de pessoas. O primeiro, formado por quem trabalhava no sentido de implantar na prática os direitos constitucionais dos indígenas, e o segundo defendia a efetivação dos direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos com trabalho anterior à Constituição e com participação na sua discussão. Ou seja, são grupos que se uniram e conseguiram, na Constituinte, elevar esses direitos ao status de direito constitucional. Esta junção deu origem a uma nova organização, no início da década de 90, chamada Instituto Socioambiental, que apregoava: socioambiental se escreve junto, para reafirmar o caráter indissociável do termo. Aqui, então, a gente tem um termo que se criou nessa década, justamente para reforçar essa questão do socioambiental, do social e do ambiental, né, como, de fato, um reforço à questão do ser humano, da natureza, atuando numa forma conjunto de cooperação, de harmonia e de simbiose. Quem quiser estudar um pouco mais sobre o tema, pode procurar nos livros do ISA, na própria página do ISA, do Instituto Socioambiental, os artigos do professor Marés estão lá e explicam isso muito bem. E, atualmente, tem-se usado a expressão sociobiodiversidade, com um sentido bastante parecido com esse de socioambiental,
No entanto, me parece que a sociobiodiversidade, essa expressão, acaba até englobando melhor essa intenção original do ISA e dessa junção desses termos lá atrás, na década de 80 e de 90. Por quê? Porque dá uma ênfase muito grande à sociodiversidade, que é essa diversidade cultural imensa que nós temos no Brasil, e uma ênfase muito grande à biodiversidade, que é essa grande riqueza biológica que nós temos o privilégio de ter em território nacional. E aí nós temos a cultura, a natureza, a vida humana, o território enquanto noção diferente de propriedade privada, numa grande simbiose, numa grande união, num sentido único, inclusive relembrando a questão da Pachamama, das constituições do Equador, a Constituição da Bolívia, do novo constitucionalismo latino-americano, apenas como referência aqui para não aprofundar o tema, onde a natureza passa a ser já titular de direitos, numa relação de complementaridade, numa relação mais ampla do que simplesmente um objeto de proteção. É um tema extremamente apaixonante, extremamente belo e novo também, que daria para nós falarmos aqui o congresso inteiro só sobre ele, e quem sabe possa ser aí um dos próximos focos quem sabe, do 5º congresso aqui do direito socioambiental, né? Então, resumindo, é essa relação entre meio ambiente, ser humano, cultura, natureza, que forma esse conhecimento tradicional, e isso tudo, no meu ponto de vista, consegue se traduzir no que a gente tem chamado atualmente de direitos da sociobiodiversidade. Respeitando aqui o limite de tempo, então, que nos foi proposto, até para possibilitar os debates, eu encerro, o professor Gediel já ia me cutucar, né? Eu encerro aqui, então, a fala, mais uma vez agradecendo, e aproveito para entregar aqui ao Ditão, na pessoa dele, entregar, na verdade, a todos os membros da comunidade quilombola de Ivaporunduva e todos os quilombos da região do Vale da Ribeira, uma cópia da minha tese, onde eu cito várias vezes os direitos quilombolas e cito as experiências positivas do quilombo de Ivaporunduva. Então, entrego isso ao Ditão como um agradecimento a todos vocês. A rigidez com que e até a deselegância com que eu controlei o tempo, acho que vai nos dar oportunidade de fazer questões, né, a partir dessas falas todas muito ricas e extremamente interessantes, porque elas colocam os dois lados, né, a promessa dos direitos e a dificuldade da efetivação, e o papel fundamental dos destinatários, dos sujeitos desses direitos, né? Então, acho que é um painel, uma mesa muito rica, de altíssima qualidade, e eu abro a palavra. Eu vou pedir que sejam breves também nas perguntas, mais objetivos possíveis. A gente, a objetividade é apenas um desejo, para a gente poder aproveitar bem o tempo dessas 3 pessoas que estão nos ajudando a construir e a pensar um direito e uma democracia. Então, a palavra está aberta. Acho que era bom falar também no microfone, para que todos pudessem. Tá, obrigado, Thaís. Vou tentar ser objetiva, mas eu não posso deixar de parabenizar a mesa por esse importante momento dessa manhã desse congresso. E a minha pergunta, para todos da mesa, inclusive, é sobre a questão de liderança e decisão comunitária, né? O que a gente tem tido um pouco tempo de experiência no projeto de Berlândia, que eu já comentei, titulação quilombola, como que se dá essa consulta coletiva, como que isso é construído dentro das comunidades quilombolas. Obrigada. Começa uma pergunta para você. Lideranças, né,
decisão. Bom, eu vou falar de uma comunidade que a gente já trabalha, então, há bastante tempo, há mais de 20 anos, né, e a gente já acostumou com isso que você acabou de perguntar, né, liderança e decisão. A nossa comunidade, Ivapuranduva, ela tem uma associação, né, que já está com 20 anos, e as decisões é tomada em assembleia. Então, a assembleia é quem decide o que a gente vai fazer no decorrer do ano. Então, geralmente, dezembro ou janeiro, a gente faz uma reunião para a gente fazer o planejamento do próximo ano. Então, ali, quem decide é a comunidade, não é a diretoria. A diretoria ela é a administradora da comunidade. Ela não, nem sempre também a diretoria é liderança. Também tem isso, né? Porque Ivapuranduva ela tem uma forma diferente de escolher a sua coordenação, né? Para começar, é uma única chapa. Então, não tem chapas, várias chapas, não existe. É uma só. E todos os sócios da comunidade, a partir de 18 anos, que tiver apto com a sua obrigação, ele é candidato para votar e receber voto. No final da eleição, os 6 mais votados são os 6 executivos, né, que é o coordenador e o suplente, o tesoureiro e suplente e o secretário e suplente, e outros 4 são conselhos fiscais. Essas pessoas não têm o poder de nenhuma decisão. Todas as decisões passam pela Assembleia. Então, a Assembleia é soberana, certo? É assim que a gente trabalha na comunidade. A gente tem planejamento para ontem, para hoje e para amanhã, certo? Então, tem 3 tipos de planejamento, para o dia, né, para médio prazo e longo prazo. Tem planejamento para 20 anos dentro da comunidade. Cada 2 anos, a gente muda, a gente elege outra coordenação, não tem reeleição. As pessoas que são coordenadores nos 2 anos que se passaram, no dia da eleição, eles podem votarem, mas ninguém pode votar nele, já coloca o nome dele na lousa, que eles não são candidatos. Isso para não ter reeleição, isso é estatutário. Na questão da liderança, nós entendemos como liderança aquela pessoa que tem o ideal e que defende, sabe, o seu povo, independente do espaço que esteja ocupando, certo? E o mais importante, não se exige dinheiro para defender o seu povo, certo? Tem o ideal, certo? E defende o seu povo. Aquela é liderança, em qualquer ponto de vista, né? Ele tem que defender o seu povo e ser que pensa, pessoas que pensam. Então, essa é liderança, não aquela pessoa que só está na frente porque está recebendo um salário, né? Ou, enfim, se acabou o dinheiro, ele não está mais ali. Aquilo ali não é. Liderança é aquela pessoa que, de a pé, ou de joelho, ou arrastado, ele chegue lá e fale, defenda o seu ponto de vista, certo? Aquilo a gente chama de liderança. Eu sou liderança nacional, eu não estou na coordenação da associação, certo? Mas eu faço o papel político dentro da comunidade, certo? Papel político para fazer com que as políticas públicas cheguem na comunidade, eu sempre estou junto, né? Com o governador, com o deputado, com qualquer outras pessoas, para defender o meu povo e para fazer com que as coisas aconteçam. Então, esse a gente chama de liderança. Temos várias pessoas que têm esse perfil. O Uriel, que está aqui, liderança jovem, né? Ele é uma delas, entre várias outras que tem na comunidade. Bom, continua aberta a palavra. Bom dia. Meu nome é Cláudio Marques, eu sou agrônomo aqui do INCRA, aqui de Curitiba. E, primeiro, parabenizar aí o Ditão. Apesar de trabalharmos com as comunidades quilombolas aqui no Paraná, mas não tinha ainda tido a oportunidade de conhecer o Ditão e parabenizar pela sua sabedoria e inteligência aí na exposição, que não precisa ser doutor, né, para expor aí o seu conhecimento, a sua experiência. Então, isso até já é uma característica que a gente tem que valorizar, né, do conhecimento mesmo das comunidades tradicionais. Uma outra questão só antes também da pergunta, também de comentar da oportunidade que talvez seria importante que tivesse as lideranças aqui, quilombolas também do Estado do Paraná, que eu não sei se a organização do evento chegou a convidar, né, o Raul está aí, pode dizer, também é do INCRA, mas que seria interessante a oportunidade de também ter as lideranças daqui, de, às vezes, estarem trocando as suas experiências aqui num debate desse, né? E dizer o seguinte, que
do debate aí com relação à questão, principalmente que nos afeta, né, do INCRA, da regularização territorial das comunidades, é sempre bom destacar e lembrar, e como nós estamos aqui no evento de direito, de que, às vezes, as leis, as normas não são feitas para facilitar, né, o acesso das comunidades e das populações aos seus direitos. E um exemplo disso é a atual instrução normativa que o INCRA tem, que rege o trabalho justamente de regularização dos territórios quilombolas a nível nacional, que é a IN 57 de 2009. E essa IN, por pressões, inclusive, de ruralistas e de opositores à política de acesso às comunidades, ela foi cada vez sendo mais emendada e dificultada, tanto que nós tivemos só a partir do decreto de 2003, que é o decreto que instituiu a política de regularização quilombola no país, nós tivemos 4 versões de instrução normativas até hoje, e sendo que elas foram piorando cada vez mais, do ponto de vista de acesso das comunidades a essa política, né? Elas foram sendo ampliados prazos de contestação de proprietários, prazos de recursos, e assim por diante, que acho que o painel anterior discutiu bem essa questão de a que o direito também vem a benefício de quem, e dessa, vamos dizer assim, formalidade, às vezes, que é exigida para que as pessoas tenham acesso ao direito. Então, essa IN é uma discussão que nós poderíamos aqui debater o dia inteiro, no sentido até de um evento desse contribuir para a mudança dessa legislação que venha realmente, efetivamente, garantir o direito de acesso a essa política das comunidades quilombolas. Nós, como servidores do INCRA, aqui tem também o Weber, o antropólogo, que é o nosso colega que está lá no fundo, cadeirante, que faz parte da equipe também do Serviço de Regularização Quilombola aqui do Paraná, e a gente tem manifestado a enorme dificuldade que a gente tem tido de que o processo realmente ande de forma mais ágil e que a gente possa, finalmente, como o professor Gediel lembrou, ter alguma comunidade titulada aqui no Estado, que a gente ainda não conseguiu. Nós temos uma comunidade que é do Paial de Telha, que está com o processo mais adiantado aqui, Invernada Paial de Telha, para quem conhece, na região de Guarapuava, que é município de Reserva do Iguaçu, que nós estamos hoje com o processo em Brasília para a edição da portaria de reconhecimento do território, que é, vamos dizer assim, 2/3 do processo que está em andamento. Nós nem ainda entramos na fase mais, vamos dizer assim, cabeluda, que é da desapropriação propriamente dita, né? E vocês também comentaram aí da questão de por que o território também não, às vezes não sai, e dando o exemplo da questão de que realmente isso não volta para o mercado ou não tem possibilidade de ser inserido no mercado imobiliário, mas eu colocaria que uma outra dificuldade que tem de não sair esses territórios, além da legislação e de outros problemas, até de falta de capacidade operacional do INCRA mesmo, de pessoas, né, de gente que trabalha, nós temos poucos servidores. A outra questão são os interesses mesmo que estão em jogo, né? Os proprietários latifundiários não querem mesmo largar a sua terra em benefício daqueles que realmente eram donos da terra, né? Nós temos, por exemplo, na Paial de Telha, a questão dos proprietários serem uma região altamente produtiva e bem valorizada. E só para terminar, então, Gediel, eu perguntaria aí para o Ditão, que não me ficou claro aí se o território de Vaporanduva já foi regularizado mesmo ou não. Então, que você esclarecesse isso do ponto de vista do território de vocês. Então, o território de Vaporanduva foi bastante também, teve muita turbulência, né, em todo o processo. A gente começou o trabalho na comunidade em 91, né? Então, naquele primeiro momento, estava aquela briga, né, se o artigo 68 era auto-aplicável ou não, né? Então tinha confusão nacional, né, para poder se aplicar o artigo 68. Aí em São Paulo nós se reunimos, a comunidade se reuniu e conseguimos recursos particulares, né, e conseguimos profissionais também particulares, né,
uma pessoa para fazer o relatório e uma pessoa para fazer a autodemarcação do território. Produzimos esse documento e entramos no Ministério Público Federal de São Paulo, em 94. Então, a gente ganhou a ação em 2008, né? Embora a Palmares certificasse o quilombo em 97, o Estado certificou em 2000, né? Também teve uma outra certificação do Estado, por conta do Instituto Terra de São Paulo, mas o título, a decisão judiciária, a gente ganhou em 2008. E aí demorou mais 2 anos a burocracia, né, do Estado, do Judiciário. Em 2010, né, no dia 17 de julho de 2010, o INCRA foi em Vaporunduva, levou o título, fomos no cartório e registramos. Então, lá já se resolveu a questão do registro. Foi uma luta de 14 anos, né, mas a gente conseguiu. Tem mais uma pergunta aqui. A gente ainda tem tempo, professor? Para mais quantas? Imagino... é que 11 horas de debate, 12 de encerramento. Temos até o meio-dia. Uhum. Só fazer um comentário em relação ao que o companheiro propôs, né, da presença das lideranças aqui do Paraná, só em nome do grupo de pesquisa, só registrar que, em maio, a gente realizou o seminário sobre a constitucionalidade do Decreto 4887, de 2003, discutindo, e foi um amplo espaço de discussão e de participação ativa de cerca de mais de 10 lideranças, acredito, aqui do Paraná presentes. E a gente tem todos os vídeos registrados no nosso site direitosocioambiental.org, e vocês vão encontrar, inclusive, após o nosso congresso aqui, também os registros audiovisuais desse congresso. E do seminário, a gente tem todos os debates lá, disponível na página. Clique em seminário, que a gente tem a possibilidade aí de estar assistindo novamente, porque em 2 dias foi bastante discutido, foi um espaço bem interessante. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Elga, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí. Cumprimento a mesa, na figura do professor Gediel, cumprimento a professora Maria Cristina, que tenho um contato já há algum tempo, Ditão, professor Stefanello. E, bom, a minha fala, na verdade, é muito breve, buscando fazer uma ponte entre a mesa de ontem, né, que a professora Maria Cristina estava presente a partir da discussão do texto confeccionado pelo César Baldi, e as falas da professora Maria Cristina e do professor Stefanello hoje. Então, a professora Maria Cristina traz a questão da invisibilidade enquanto sujeito de direito, e aí a questão de visibilidade enquanto sujeito político na Constituição das comunidades tradicionais, reforçada pela fala do professor Stefanello, no sentido de que existem previsões, né? E ontem se discutia justamente que essa invisibilidade, que é mitigada de alguma maneira, né, mas ela se perpetua na ausência de efetividade de políticas públicas, né, de efetivação daquilo que está previsto, está atrelada à visão de um Estado que é um Estado que necessariamente está inserido em um sistema no qual essas comunidades não têm espaço, não têm lugar, não têm voz, não têm fala, inclusive dentro das próprias dinâmicas que as colocam como sujeitos de direito. E daí a importância das palavras, da linguagem, da semântica trazida pelo professor Marés. E que se coaduna também com uma visão idílica, sacralizada, que tem, por exemplo, dentro da fala que a professora Maria Cristina traz do Riquet, eu faço uma ligação com o que o Martinez Allier chama de primeira corrente do ecologismo, né, a corrente do culto ao silvestre, da visão romantizada que permeia a concepção dessas comunidades tradicionais, seja nos instrumentos normativos e em outros instrumentos que reproduzem a ordem posta e imposta, né? Então, nesse sentido, a minha pergunta para a mesa toda é a seguinte, e depois só uma pergunta para o Ditão, que eu fiquei curiosa, que é da relação entre universidade e comunidade, que eu acho que é importantíssima, que nós aqui não aprofundamos, mas, bom, para o Ditão, qual é a visão que ele tem, né, desse trabalho da universidade, seja por ações extensionistas que são realizadas e outras, como se dão as visitas retributivas, ou seja, como se dão as visitas depois
de demonstração dos trabalhos, qual é a visão desse trabalho conjunto entre universidade e comunidade, no caso, na figura do Ditão. E para os professores, o seguinte, a minha pergunta: trabalhar na concretização da Constituição, que foi dito aqui, né, por ambos, não é reforçar a racionalidade moderna ocidental, que tanto se falou, né, na mesa de ontem, que permeia o direito e o torna instrumento de mediação institucional que amplifica os conflitos e as desigualdades, conforme a professora Maria Cristina trouxe aqui, ao trabalhar a questão territorial a partir da visão do sujeito de direitos? É esse o meu questionamento. Muito obrigada. Então, no caso de Ivapunduva, né, a gente recebe assim várias visitas das universidades no Quilombo, né, mas mais assim de São Paulo, né, USP, Unesp, né, também tem do Paraná, e são poucas assim as visitas, né. Mas a gente entende que as universidades são espaço onde pode-se ter grandes parcerias, né, porque a gente vê assim em alguns setores da comunidade a necessidade de pesquisas, principalmente. Eu digo isso porque fizemos um levantamento, né, com 2 universidades no Quilombo em que diz respeito às plantas medicinais. Levantamos mais de 300 espécies de plantas medicinais em Ivapunduva, e quem trabalhou conosco foi um professor da Universidade Federal de Santa Catarina e um professor da Unesp de Botucatu. Então, esses professores nos ajudaram na parte assim do princípio ativo da planta, né, e também no patente, na parte do registro, né, dessas plantas, dos direitos dessas plantas, né. E aí a gente percebeu que lá na frente a parceria acabou porque a Universidade Federal de Santa Catarina dizia que os custos para essas pesquisas é muito alto, é altíssimo, né? E o Brasil não tinha equipamentos para continuar com as pesquisas, né? E se perdeu ali não diria que se perdeu, mas ficou parado um trabalho assim muito, no nosso ponto de vista, muito importante e muito grande, né? Que podia ser avançado até para evitar, né? Na questão da organização dessas plantas, a questão da biopirataria que existe no Brasil, né, que é muito forte, a gente sabe disso, né, e a gente tentou avançar com esse trabalho. E a gente sabe que é importante o trabalho da universidade exatamente nessa parte, né, do processo, né, que são processos que a comunidade não domina, tem o conhecimento da comunidade, essa planta é X, serve para tal coisa, mas ele não sabe até que ponto vai aquilo, né? E, por outro lado, as políticas que envolvem isso, né? A política nacional que envolve o conhecimento de alguns seios, né? Seios dos quilombos, seios dos índios, né? E seios também de algumas comunidades tradicionais que não é nem quilombola nem índio, mas também tem o conhecimento, né? Então, acho que esses conhecimentos, eu diria que está em risco, né? Porque já foi aproveitado muito, principalmente por empresas internacionais de má fé, e que essa universidade ia ajudar muito as comunidades no sentido de avançar as pesquisas, né? E, ao mesmo tempo, proteger, certo? E ajudar a criar mecanismo, né? Para que essas plantas possam ser utilizadas. Eu vou dar apenas um exemplo aqui só, né? Nós temos uma planta lá que tem um poder de cura muito forte, forte mesmo, de respeito à quebradura, machucadura, cortadura, ela é muito boa. Não tem o conhecimento científico e não tem o registro, só tem o nosso conhecimento. É nesse sentido. Ainda bem que você é minha amiga, né, Helga? Espero não ter nenhum inimigo nessa. Bom, eu vou tentar fazer uma reflexão aqui com você. Eu acho que, assim, a gente tem um modelo de direito e um modelo de Estado. Quer dizer, a gente tem um modelo de Estado que é fundado muito em cima de um modelo econômico que avança. A gente tem um modelo econômico que avança, a partir disso, um modelo de Estado que se funda e um direito que é refundado para atender essas exigências desse modelo econômico e desse modelo de Estado. Por isso que a gente tem o direito vinculado, essa negação toda do pluralismo, esse direito vinculado ao Estado, essa individualização dos sujeitos, voltando ao sujeito de direito.
Por isso que a gente tem essa estrutura de refundação do direito que nega a dimensão justiça para o direito. Agora, a gente tem, e aí pegando essas constituições mais avançadas, que para muitos a do Brasil inaugura o modelo, aí, a gente tem projetos políticos mais avançados, a gente tem uma tentativa de refundação desses estados. A gente está num processo, me parece, de refundação. E a gente está num processo de revisão do direito, um processo de resgate do direito enquanto dimensão justiça, enquanto possibilidade para além do Estado. Agora, que a gente está nessa fase de transição, que trabalhar é muito difícil, porque, na prática, imediatamente, aquilo que eu disse do edital, eu tenho que ter pessoa jurídica, e a pessoa jurídica é um conceito individual do Estado, do modelo moderno de direito, do direito liberal, etc., etc. Quer dizer, a gente está tentando vencer esses obstáculos e refletir para possibilitando uma nova construção de direito, mas isso, eu acho que é um processo que a gente vai ter que brigar aí. De toda forma, eu não quero acreditar que a gente está reforçando o modelo existente. Eu quero acreditar que a gente está numa atitude prospectiva de tentar reconhecer outras formas e de reconstruir os modelos. Bem, a professora Elga traz, de fato, algo muito importante, muito pertinente, que é essa questão da invisibilidade, né? Que ainda é extremamente forte, ainda existe de forma muito evidente. E até para os colegas que quiserem se aprofundar mais sobre esse tema, né, o livro do professor Marés, o Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, evidencia isso de uma maneira muito forte, explica isso de uma maneira belíssima. Também tem inúmeros artigos do professor Fernando Antônio de Carvalho Dantas, também um dos painelistas aqui, que trabalham essa invisibilidade com uma perfeição muito grande, com uma didática muito grande. E um exemplo que, até num dos artigos, o professor Marés costuma citar dessa invisibilidade histórica do direito, é no momento do reconhecimento territorial, né, pela Constituição, por algumas leis, onde o Estado até reconhece o território, mas depois, como a gente vê, a efetivação acaba sendo extremamente difícil, como o exemplo aqui que o Gitão deu e muitos outros que nós temos. Mas, pegando essa parte da fala do Gitão, agora mesmo na resposta, e o conhecimento tradicional de todos esses povos. Hoje a gente vive numa sociedade do conhecimento, a sociedade da informação, onde os bens imateriais eles acabam sendo muito mais valiosos que os bens materiais. Então, o conhecimento sobre aquela planta, como o Gitão falou, sobre as propriedades medicinais, fitoterápicas, chegar efetivamente àquele princípio ativo que tem uma função medicinal, isso muitas vezes tem um valor extremamente maior que o próprio território. E esse conhecimento, como o professor Marés costuma dizer, o Estado ainda se recusa a conhecer. Então, há, de fato, ainda uma invisibilidade muito grande. Quando que essa invisibilidade diminui? Geralmente, quando o Estado ou o sistema capitalista quer se apropriar disso. Aí eles reconhecem o conhecimento que tem as populações tradicionais, aí alguns laboratórios vão visitar as comunidades quilombolas, propõem parcerias. Para quê? Para se apropriar desses conhecimentos. Aí as comunidades saem da invisibilidade, porque aí o sistema capitalista passa a ter o interesse de registrar patente e de lucrar em cima de tudo isso. Como mudar essa racionalidade, né? Eis o grande desafio, a grande luta que todos aqui estão procurando, né? Construir essas novas racionalidades. E acho que esses dias eu ouvi uma fala do ex-ministro do STF, do Aires Brito, que ele dizia o seguinte: quem entende só de direito, nem de direito entende. Então, eu acho que esse é um caminho, quem sabe, né? É o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente vem ouvir o Gitão e outras lideranças, a gente está abrindo um pouco esse nosso espectro para tentar construir essas novas racionalidades. Ainda temos tempo para mais uma questão. A rigidez no tempo rendeu para todo mundo poder falar um pouquinho. Temos 9 minutos, dá para fazer 2 questões e 2 respostas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom,
diante desse silêncio, eu poderia ter deixado o Márcio falar mais tempo para nos explicitar as dificuldades aí da regularização via INCRA, mas eu acho que isso dá para a gente marcar outra conversa também. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, à organização, a todos os estudantes, pesquisadores, né? E, em especial, o professor Marés, que sempre está à frente desses processos. Agradecer à mesa, o Ditão, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, já conhecia o Uriel, né, que é seu sobrinho, a professora Maria Cristina, que já conhecia de uma banca também, e o Stefanello, que é local. Então, agradeço e encerro essa sessão da manhã de hoje desse Congresso de Direito Socioambiental. Muito obrigado.